Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história de imposto em herança. Porque embora a gente tenha agora uma onda liberal, uma onda libertária, especialmente vindo mais forte, o estatismo esteja se escondendo no canto, um dos poucos ataques do estatismo que ainda colam um pouquinho, ou que estão um pouco estranhos, assim, extremamente funcionando, é essa ideia de imposto em herança que tem até gente que se diz liberal que defende. Aí é estranho, mas enfim. Então vamos explicar isso aí. E assim, a gente vai fazer uma análise consequencialista, né? Quais são as consequências disso e por que isso seria ruim para a economia e tudo mais. Mas não importa, no fim das contas, porque imposto é roubo. Não é o imposto em heranças que está errado, é a ideia de imposto em si que está errada. Por quê? Porque a propriedade é sua. O que acontece? O Estado chega e te ameaça de violência, prisão e, se você resistir, morte, e ele toma a sua propriedade. Isso é roubo. Se um criminoso comum faz isso, é roubo, e se um político ou um cobrador de impostos faz isso, é roubo também. A propriedade é sua. E não tem nem sequer como você fazer essa defesa de não, mas a gente deveria ter porque... Não importa, você vai ter que se basear em alguma ética pra dizer isso, e qualquer argumento presume, né, quando a gente tá sentado, isso aqui é a grande percepção do Hans Hermann Hoppe. Quando a gente se senta para fazer um argumento, né, se você vai tentar argumentar em defesa de violência, ou seja, de impostos, você vai, ao argumentar, presumir primeiro que você tem propriedade privada e o outro tem, porque senão por que você faria esse argumento, certo? Você reconhece isso, o seu ato de argumentar é reconhecer isso. Qualquer argumento reconhece que isso existe, então você não tem como então dizer que não existe, que é o que você teria que dizer para defender imposto, e o ato de argumentar presume não agressão. Você tá falando, olha, eu acho que a gente deveria sentar e resolver nossos problemas aqui conversando, certo? Eu quero convencer você, eu quero fazer isso pacificamente. É assim que a gente deveria fazer as coisas. Qualquer argumento presume você tentar convencer o outro via um princípio de não agressão. Então você não tem como argumentar a favor da violação do princípio de não agressão se qualquer argumento presume a existência dele. É como você me mandar uma carta falando assim, eu não sei escrever, o correio não funciona. Claramente você consegue, então tem uma coisa errada. Então não existe nem sequer como você intelectualmente defender a existência de impostos. Para começo de conversa, ok? Esse ponto colocado, que é o ponto ético e que é o ponto realmente unicamente relevante, a gente vai então para análise consequencialista, porque um monte de gente de fato não liga para esse argumento, o que é uma tristeza gigantesca, mas a gente tá melhorando isso uma pessoa de cada vez. Agora, argumentos consequencialistas, né? Porque tem as coisas, não, mas aí é porque isso seria conveniente porque X. O primeiro que não importa, mesmo se fosse, porque se eu falasse, é conveniente que eu invada a sua propriedade. De novo, a gente volta pro problema ético. Como é que poderia ser conveniente você invadir a minha propriedade e tomar ela? Esse argumento é irrelevante, mas assumindo que pudesse potencialmente existir alguma coisa de conveniência que justificasse você agredir pessoas pacíficas. Mas isso posto, vamos aos argumentos, então, utilitaristas, consequencialistas e tudo mais. Mas então a gente tem que ter um imposto em herança para evitar o acúmulo de patrimônio. Primeiro, por quê? Porque o acúmulo de patrimônio é um problema. Por quê? Não dá, porque você vai ter que justificar isso primeiro. Não, porque daí muitas pessoas vão ter muitas coisas e outras pessoas vão ter poucas coisas. Tá, mas então... Mas aí você tá presumindo que as pessoas terem muitas coisas é alguma coisa errada, que tem que ser, tipo, punida. Mas no livre mercado, o que aconteceria? Se você não tem influência estatal em cima. O que aconteceria? Quem que tem patrimônio? Quem foi muito produtivo, quem produziu um monte de coisas e vendeu essas coisas na sua cidade, não digo na sua cidade, mas pros outros indivíduos, né, vendeu isso, pegou dinheiro e comprou patrimônio. É isso que acontece. Então tem patrimônio quem mais serviu os outros indivíduos. Então você particionar, punir, confiscar, destruir o patrimônio desse cara, no fim das contas, punir o cara por ser eficiente demais. Mas Rafael, nós não estamos num livre mercado. Nós não estamos, então a gente deveria estar, certo? A gente pode então acabar com o Estado também, mas se você não aceita fazer isso, tudo bem, mas reconheça que... boa parte desses grandes patrimônios que se quer quebrar com essa lei de imposto em herança foram patrimônios criados por influência estatal, por BNDES, por repasse do Estado, por conchavinho, por funcionário público que é aqueles puta salário, super salários. O Estado é o maior criador disso, por fraude de escritura, todo esse tipo de crime e tudo mais, que o Estado protege. Então, assim... Você meio que tá tentando derrotar um problema, querendo mais desse problema. Então, assim, a gente tem um problema criado pelo Estado, vamos colocar mais Estado, um imposto de herança em cima disso.
Mas não seria melhor, assim, se você quer evitar, então, essa concentração, se esse é o seu objetivo, eliminar todas essas políticas estatais que concentram patrimônio em um monte de gente também? Seria um bom começo. Não que isso seja mutuamente exclusivo necessariamente, mas é um bom começo também. Mas o ponto é, isso seria relevante numa economia de Estado como a gente tem hoje. Numa economia de livre mercado não teria sentido um imposto em cima de patrimônio, porque você estaria punindo justamente o patrimônio que é mais produtivo, o que faria com que ele se tornasse então menos produtivo, porque ele vai ser alocado menos otimamente do que ele era antes, e todo mundo vai empobrecer. Um pouco, né? Não que vai virar tipo a miséria completa, mas marginalmente você vai empobrecer a sociedade. Então assim, por que você gostaria de fazer isso? Mas tá, presumindo, vamos então fingir que isso não vai acontecer. Digamos que, então, desacumular patrimônio, né, você destruir e tal, separar isso na sociedade, seja uma coisa desejável. Mas ainda assim existem motivos para você acreditar que o imposto em herança pode acabar concentrando patrimônio. Porque o que acontece? Digamos que você tem um grande patrimônio, grande assim é relativo, né? Mas digamos que você tem assim uma empresa que vale 10 milhões de reais. Já é grande o suficiente para cair no imposto desses, né? Porque certamente a pessoa, quem defende isso aqui, defende uma isenção assim para você não ir lá, sei lá, o pobre morreu, então vamos taxar a calça do cara que vai ficar pros herdeiros. Os caras não vão defender isso, né? Porque, claro, eles são incoerentes, né? Mas, enfim, sempre tem essas arbitrariedades no meio do imposto. Mas tem uma empresa assim de 10 milhões de reais. Aí o dono morreu, né? Cometeu crime, agora vai ser taxado por isso, é o crime de morrer. Então agora ele tem que vender a empresa, porque o imposto não é pago. Você não pode pagar o governo em ações da empresa. Você vai ter que pagar. Ou se você falar, então vou fazer isso, vamos pagar em ações da empresa. Tá bom. Então para de disfarçar a tua intenção e defende a nacionalização completa das empresas. Porque daí o que aconteceria é que, dado assim 100 anos, o Estado ia ser dono de tudo. Então assim, se esse é o seu objetivo, seja direto no que você quer logo, né? Não fica disfarçando e tentando enganar todo mundo. Mas, excluindo isso, você teria que vender a empresa para pagar em dinheiro. Então, digamos, o herdeiro teria que pegar a empresa de 10 milhões de reais e vender. Ok. Vou vender parte dela. Perguntinha. Quem que tem 5 barão de caixa na mão aqui para comprar essa empresa? Outro ricão. Talvez até com o empréstimo do BNDES, ou com um subsídio estatal, com não sei o quê, ou um cara que desviou uma puta grana. É esse cara que vai ter. Então o que acontece? Não é como se isso aí fosse dividido por toda a população, assim, olha que coisa bonita. Não, isso vai pra mão de outro ricaço, que vai poder comprar isso, barato inclusive, porque o outro vai estar vendendo na pressa. Outro exemplo agrário, por exemplo, você tem uma puta fazenda, um fazendão lá de 200 milhões de reais. Aí morreu o cara, tá bom, morreu, vai ter que pagar imposto. Tá bom, quem que tem agora, digamos que o imposto de herança é 50%, né, eu presumi isso no outro, vamos dizer isso de novo, assim. Ok, quem que tem 100 milhões de reais na mão pra comprar em fazenda? Que mesmo a galera que tem dinheiro pra caramba pode falar assim, sei lá, você pode pegar algum ricão, banqueiro, não sei, esses caras assim que os anticapitalistas odeiam, pega esses caras. Esses caras vão falar assim, vou comprar uma fazenda, o cara fala, pô, se eu tenho 1 milhão, vou botar em título, vou botar em ações, etc. Isso vai acabar ficando só com alguns fazendeiros, o cara já entende no negócio, uma puta empresa de agro, que tem 100 milhões na mão, ou que pode ir lá no Banco do Brasil e falar, Banco do Brasil, me salva, pegar um empréstimo e comprar essa porcaria. Então, assim, não tem muito motivo, assim, pra você imaginar, quando você examina isso um pouco mais, que isso vai desconcentrar patrimônio. Claro, pro cara, assim, digamos, a pessoa morreu, ela tem 3 apartamentos, então ela pode ficar com 1. Tá, isso até volta pro mercado imobiliário, mas o grande patrimônio mesmo, você não vai desconcentrar, não. Isso só vai pra mão de um cara muito maior, e como a gente vai ver lá na frente, você fala, não, mas esse cara muito maior vai ter que pagar imposto de patrimônio lá na frente, né, o imposto de morte lá na frente. Não, mas daí ou vai pra outro ricão, ou eventualmente vai chegar num cara que é putamente bom em sonegar e desviar esse troço, e fugir isso, e coloca isso numa empresa e ele não vai pagar. Então, assim, não tem muito motivo pra você imaginar que isso vai destruir o grande patrimôniozão assim, não. Só vai ferrar quem tá no meio, na verdade. Que é, na verdade, quem se ferra com o imposto sempre, porque o pobre, ele tá ferrado mesmo, e ele toma isenções e tudo mais, ou ele sonega mesmo e acabou, porque ele consegue usar dinheiro, ele tá por baixo, né, da economia. O ricão também não paga imposto, porque ele consegue desviar, só o cara do meio que se ferra. Você tem outro tipo de imposto que só ferra o cara do meio. Parabéns. Aí outro argumento, não, é que as pessoas têm que ter condições iguais quando elas iniciam a vida. Esse é outro argumento, assim, que ele parece bonitinho, mas quando você começa a examinar ele, você fala, pera, mas você vai levar esse argumento a sério, coerentemente, né, 100%, ou você vai parar em um ponto arbitrário que você não consegue justificar de por que é aqui e não aqui? Porque assim, se você falar assim, não, todo mundo tem que ter as mesmas condições de começo.
Tá bom, então seja sincero de novo. Você quer estatizar toda a propriedade, colocar tudo na mão do Estado e fazer comunismo completo, porque essa é a única condição, é a única situação em que você teria, em que a maior parte da população estaria começando na mesma condição, quer dizer, pobreza absoluta, exceto, né, o comissariado, né, os caras que gerenciam o troço. Porque qualquer outra economia, qualquer outra situação, as pessoas vão ter um começo diferente. Ah, não, mas a gente quer tornar isso o mais próximo possível. E onde que você para? Porque é arbitrário. É uma arbitrariedade completa. Você fala, o quanto é o mais próximo possível? Eu posso argumentar que, olha, não tem como colocar imposto de herança, porque vai dar um monte de problema aqui, que eu tô fazendo esse argumento assim, mais ou menos, e isso aqui é impossível, então não vai funcionar, então o mais próximo possível seria a gente não ter um imposto de herança. Você fala, não, mas eu acho que é mais próximo. Qual é o critério? É arbitrário. Vira uma arbitrariedade completa que você não tem como defender um ponto ou outro. Mas, enfim, é isso que eles acabam decidindo. Porque assim, se você tivesse que ter, todo mundo começa da mesma situação, você teria que ter uma agência estatal, que o que ela faz é tentar, assim, acertar uma criança na cabeça do jeito correto, pra dar um dano de QI dela, pra todo mundo ficar com o QI pra baixo, todo mundo começa com o mesmo QI. Você teria que ter isso, se você fosse defender esse princípio totalmente. Não é o que vão fazer, eles vão fazer algum ponto arbitrário. E não tem como fazer, não tem como isso sequer ser um valor. E outra coisa, qual é o problema de alguém começar de uma posição diferente? Porque isso é presumir que, assim, sei lá, todo mundo é igual e não vai ter o mesmo desempenho, então o que acontece é que todo mundo corre 5 unidades de ir pra frente na vida, então quem começou em 5 vai terminar em 10, quem começou em 2 vai terminar em 7, então o cara que tá na frente vai sempre estar na frente. O que a gente sabe que não é verdade. O único jeito de você garantir isso é colocar um Estado por cima e congelar a sociedade inteira. Aí você consegue, né, fazer um sistema neo-feudalista de algum jeito qualquer, você pode fazer um feudalismo qualquer, você pode fazer um sistema socialista pra caramba, você pode fazer o sistema intervencionista brasileiro, certo? Você garante sempre que tem uma galera aqui, exclui os outros via regulação. Ok, você consegue fazer isso, mas aí o problema não é patrimônio, o problema é regulação estatal. Agora, quando você tem uma economia de livre mercado, você sabe que vai ter pessoas andando distâncias diferentes, né, em ir pra frente na vida. Elas vão ter velocidades diferentes, elas vão ter desempenhos diferentes, algumas vão pra trás. O maior destruidor de patrimônio no mundo, sem dúvida, é o herdeiro tapado. Você fala assim, não, a gente precisa ter mais herdeiro tapado. Não, aí sim que vai pulverizar patrimônio. Nossa, cara, não tem nenhuma máquina de redistribuição de riqueza maior na sociedade do que herdeiro burro, provavelmente. Eu conheço um monte de casos, mas enfim, divago. O ponto é, não tem nenhum problema em você ter alguém começando na frente. Várias coisas podem acontecer, inclusive, por que você tá medindo isso em patrimônio? Tem gente que vai querer falar assim, não, eu não quero ir atrás de patrimônio, eu quero ir atrás de outros objetivos na minha vida. Então, se eu quiser, né, eu, Rafael, eu quero ir atrás de patrimônio, e outro cara resolve que ele quer surfar a vida inteira dele, eu quero um objetivo lindo e maravilhoso, seria putamente massa fazer isso também. Então, se ele resolver fazer isso, então eu tenho que ser punido pra igualizar com ele, mas ele não quer. Ele fala assim, não, eu rejeito patrimônio, eu quero fazer outra coisa na minha vida. E aí? Como é que vai funcionar essa história? É uma coisa bizarra, não tem nenhum problema, não tem nenhum crime, não tem nada antiético em alguém ter mais riqueza física ou numérica, né, atuarial do que outro. Você pode ter certas objeções morais a isso, você pode ter, mas isso aí é uma prova de opinião, mas não há crime nisso que você vai meter uma lei pra tentar resolver. Aí vem uma tentativa de remendo disso, que é você falar assim, não, mas você defende capitalismo, então você defende meritocracia, né? Então, você tem que defender que todo mundo comece no mesmo lugar, porque daí você vai ver puramente o mérito da pessoa, certo? Completamente errado em todos os níveis. Capitalismo não defende meritocracia, capitalismo defende propriedade privada e liberdade de comércio. Liberdade de associação, liberdade de transferir minhas propriedades, inclusive para os meus herdeiros se eu quiser. Não tem meritocracia no meio, porque alguém pode fazer muito esforço, pode tentar uma coisa e não conseguir nada. O que se recompensa é as pessoas fazerem uma coisa produtiva para os outros. Mas isso aí não é necessariamente meritocracia, eu já tenho um vídeo, inclusive vou lembrar de colocar o card aí pra vocês verem, detonando tudo isso aí, que na verdade acho que era um vídeo de resposta pro Pirula também, mas essa noção de meritocracia só foi inventada, tipo, séculos depois da noção de livre mercado, e foi inventada inclusive com um xingamento, que depois a galera que defende mais ou menos, entre aspas, super incoerentemente livre mercado, meio que absorveu, sem entender completamente, e absorveu justamente porque não entende o que estão defendendo de livre mercado, começou falando de groselha, que não tem nada a ver. Então esquece essa história de meritocracia. Até porque a habilidade, né, o cara mostrar serviço, o cara mostrar produtividade, competência, pode ser feito com qualquer nível de capital, e inclusive com nenhum nível de capital, pode ser feito muito bem,
E quem quer medir pra isso, vamos medir, tentar medir as pessoas. Isso é muito difícil, porque alguém pode acumular muito patrimônio, mas você é um bosta de pessoa. Você não vai medir alguém puramente pelo patrimônio que ele acumulou, não é isso que nem... Eu não vejo defensores de mercado defendendo isso, não. A medida de uma pessoa tem que ser exclusivamente o quanto ela enriqueceu. Não, a gente vai medir... Cada um mede do jeito que quiser, ninguém é obrigado a nada nesse sentido, você avalia as pessoas como você quiser. Só que o sistema recompensa financeiramente quem produz mais alguma coisa que você consegue trocar, mas não que isso seja necessariamente o melhor objetivo de vida. Você pode falar assim, a gente vai valorizar mais as pessoas que são bons atletas, ou bons músicos, ou heróis, ou monges, ou... O sistema capitalista não obriga nada nesse sentido, você pode valorizar o que você quiser. E aí você pode ter uma valorização completamente fora da ideia de patrimônio e falar, não, eu acho que esse cara aqui é um puta exemplo de pessoa. Por quê? Porque ele é um pai bom pra caramba e pronto. Por quê? Porque eu avalio isso e eu acho isso legal. Não tem nada que me obrigue a avaliar alguém por patrimônio e que então me obrigue a ter um imposto em cima de propriedade. Isso é um sector meio bizarro, mas, de novo, vem daquele argumento das pessoas que não entendem direito capitalismo e acham que é um sistema que busca puramente lucro e acúmulo de patrimônio, o que eu espero já ter demonstrado de maneira relativamente razoável que não é bem isso aí. Aí vem o argumento, não, mas é que daí o imposto de herança é porque daí a pessoa morre e devolve o patrimônio dela para a sociedade, né? E aí vai ser redistribuído na sociedade, vai voltar para a população, vai voltar para o mundo. É difícil de levar esse argumento a sério. Tem gente que reclama assim, mas esse vídeo foi muito parcial. Sim, pro lado que tá certo, desculpa, mas... mas a propriedade não é da sociedade, a propriedade é privada, ela é dos indivíduos. O indivíduo não tem nenhuma obrigação, ele tem uma obrigação de não agredir os outros. Ter propriedade não é agressão, não é, acabou. Não tem assim, mas vai devolver pra sociedade, não é dela, é meu. Acabou. E depois você tem um argumento óbvio em cima disso, que isso desincentiva a economia, isso desincentiva investimento. Porque assim, digamos que você tem um imposto... Porque hoje no Brasil você tem um imposto que é ITCMD e dependendo do tipo de transferência de propriedade você vai ter FUNREJUS ainda, que vai dar uns 4% lá. Você tem isso. Ok, beleza. Mas você bota o impostão alto lá, 30%, 50%, 80%, ou sei lá, como os comunistas gostariam, 100%. Tá bom, então eu não vou economizar, eu não vou investir, eu não vou fazer nada. Então... digamos que eu não consiga fugir, porque é claro, a galera vai fugir disso em massa, mas digamos que eu não consigo. Bom, então eu não vou economizar dinheiro, eu vou consumir tudo, porque por que eu vou ter patrimônio se eu vou perder mesmo? Por que eu vou me preocupar em guardar alguma coisa, em produzir alguma coisa, se o meu filho não vai receber isso? Vai receber outra pessoa. Mas se eu quisesse ajudar o cara, eu dava pra ele, pô. Dane-se. Você não vai fazer nada. E você tem o quê? Você tem uma sociedade de 100% consumo. Aí eu te pergunto, né, eu já fiz um vídeo sobre isso lá no passado, sobre como a poupança é o fundamento do desenvolvimento econômico da sociedade. Se você tem uma sociedade que fala, que você pune o ato de poupar recursos, pô, aí eu te pergunto, vai ter crédito pra quê? Ainda bem que não vai precisar, né, porque ninguém vai querer comprar apartamento, vai ser tudo propriedade estatal mesmo, a gente tem o comunistão. É engraçado como todas as alternativas no fim das contas de imposto de herança, você chega assim... Vamos pro comunismo logo, pra que ficar, né, pulando o passo? Vai direto, mas assim, daí você fala, deve ser por isso que a galera defende isso. Mas o que acontece? A galera, na prática, né, a galera vai fugir, como eu já falei antes, você não consegue meter imposto em rico, o cara vai fugir, velho. Você pode tentar criar várias barreiras e tudo mais, mas o cara vai pular de um jeito ou de outro. Por quê? Porque o cara é rico, velho. Na pior das hipóteses, ele suborna o fiscal e acabou. Não tem muito que você tentar criar barreira em cima disso, o cara vai pular por cima. E um exemplo muito bom que a gente tem nisso é na França. Os caras meteram imposto lá pra cima, imposto em herança, imposto... O que aconteceu? Em 2015 e 2016, somado, é isso? 2015 e 2016, a França perdeu 22 mil milionários. Ok? Pessoas que falaram, quer saber? Falou! E a gente não tá falando de Brasil, a gente tá falando da França, o país mais desenvolvido, ok? Cara, se você presumir que cada uma dessas pessoas tinha 1 milhão de euros, claro, obviamente era muito mais, mas se presumir que cada um deles 1 milhão de euros, isso é equivalente a uma fuga de capitais da França de 22 bilhões de euros, ou 1% do PIB francês. Você acha que no Brasil não vai ser tipo 10%? É óbvio que os caras vão falar, tá bom, o imposto entra quando? Bom, daqui 90 dias ou 180 dias, tá bom. Tchau. E daí toda essa galera vai tirar o capital, vai embora. E daí a gente pode voltar ao Brasil fechado, protecionista, né?
que deu tão certo que a gente tá aqui, né, discutindo por que a gente perdeu mais uma década na história do Brasil. É isso que vai acontecer. Sabe, não é à toa que a França tá, tá com uma taxa de desemprego que não se recuperou da crise de 2008 ainda. Não é à toa, ok? Capital vai pra onde ele é bem tratado. Você maltrata ele, ele vai vazar. Ele já tá indo embora do Brasil. Você só vai pegar aquele cara que tava meio na dúvida, ele vai vazar também. Quem que vai ficar? Vai ficar de novo o cara do meio, o cara que tá logo acima do negócio, logo acima do valor do imposto, mas que talvez não tenha dinheiro suficiente para pagar um advogado bom o suficiente para esconder patrimônio ou vazar. É esse cara que vai se ferrar. Fora isso, parabéns, você vai ter um país permanentemente no atraso. E eu sei que esse é um vídeo que fica parcial, assim, ela fala, Rafa, você tá sendo muito parcial e tudo mais, mas, cara, tem uns negócios que é difícil, cara. Eu acho que, sei lá, eu que tô meio de saco cheio ultimamente, que eu não tô. Eu acho que eu tinha mais tolerância, eu era mais calmo com relação a isso no passado, mas esse aqui é um caso realmente absurdo mesmo. Você olha e fala, como é que alguém pode achar que isso vai dar certo? Mas é o caso que a gente tem. Mas por esse vídeo é isso. Lembre-se de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Se bem que é um vídeo meio difícil de assistir, né? Sendo tão porrada, assim. Acho que a galera que defende talvez não. Mas se você defende imposto em herança e assistiu esse vídeo até o final, cara, parabéns por me aguentar, basicamente. É isso. Lembre-se de deixar aquele like. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.